Já já tem Vasco da Gama e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. É jogo importante para o nosso Cruz Maltino. Mudanças, novidades na lista de relacionados e o técnico Fernando Diniz vem com uma nova escalação para este jogo válido pela 15ª rodada de Campeonato Brasileiro. Mas, além, é claro, de trazer a você, vascaíno, nesta tarde de sábado, informações importantes sobre essa partida do nosso Vascão, tem também novidades com relação a muitas outras notícias dentro do nosso Cruz Maltino, tá? Questão envolvendo reforços, questão envolvendo saídas, a questão do lateral direito Paulinho, que ia para o Volta Redonda, não vai mais, o empréstimo foi cancelado, um amadorismo total da diretoria do nosso Cruz Maltino e muitas outras notícias. Tudo isso você verá aqui agora nesse Fala Gigante que chega para você nessa tarde de sábado bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas, é claro, amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã aqui no canal, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Hoje, porém, não teremos o Boa Noite Gigante, e sim o pós-jogo do Gigante, né? Que chega logo após o término da partida entre Vasco e Grêmio. 7h30, o jogo acaba, por volta de 7h40, eu e o Lucas estarei entrando aqui ao vivo em live de pós-jogo para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu na partida. Espero que sobre a vitória do nosso Vascão. Fechou? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, com você, este Fala Gigante, falando sobre a partida entre Vasco da Gama e Grêmio. Você, inclusive, que está chegando aqui nesse vídeo após o jogo de Vasco e Grêmio já ter acontecido, fique atento porque tem informações importantes sobre o nosso Vascão no segundo bloco deste Fala Gigante. A começar sobre Vasco e Grêmio, né? É importante primeiro a gente olhar para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Hoje o Vasco é o 15º colocado, com 13 pontos, e tem o Grêmio na 12ª colocação, a 3 posições acima, na 16ª colocação. 3 pontos separam Vasco da Gama e Grêmio. O Grêmio que entrou em campo, né, pela última vez no Campeonato Brasileiro, enfrentando a equipe. Aliás, o Grêmio não entrou no meio de semana. O Grêmio teria um confronto contra o Fortaleza no meio de semana, mas jogou também a Copa Comebol Sul-Americana. O último confronto do Grêmio entrando em campo pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no domingo passado contra o Cruzeiro no Mineirão e perdeu pelo placar de 4-1 o jogo para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio não vive uma boa fase, tá? Além de ter enfrentado o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro no último domingo, no meio da semana o Grêmio enfrentou a equipe do Aliança Lima do Peru pela Sul-Americana e perdeu o jogo atuando no Peru, 2-0 para o clube peruano. O Grêmio passa por um momento também de muita dificuldade, semelhante ao Vasco. Nos últimos 2 jogos foram 6 gols sofridos. Uma goleada sofrida pela Copa sofrido no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro e uma derrota pelo placar de 2-0 que sofreu na Copa Comebol Sul-Americana, né? Vasco e Grêmio se inverteram aí nos resultados. Enquanto o Vasco tomou uma goleada na Sul-Americana, o Grêmio tomou uma goleada no Brasileirão. Ambas as equipes vivem um momento bem difícil também com os seus técnicos, né? O Grêmio que demitiu antes dessa parada para data FIFA, Copa do Mundo de Clubes, o seu técnico boliviano Gustavo Alfaro. Trouxe o Mano Menezes, mas que não vem conseguindo fazer um trabalho bom também por lá e já está muito pressionado no cargo para uma demissão. Então é assim que Vasco e Grêmio chegam nesse jogo de hoje. Olhando para o lado do Vasco, a situação é ainda pior, né? Porque o Vasco hoje está ali pertinho da zona do rebaixamento e caso o Vasco da Gama hoje perca a partida para o Grêmio e veja Vitória ou Juventude ou até mesmo Fortaleza vencendo os seus jogos, como também o São Paulo, o Vasco poderá terminar essa rodada de Campeonato Brasileiro na vice-lanterna, na 19ª colocação, o que não pode acontecer. Então o Vasco tem hoje a obrigação de vencer essa partida. É pressão. É assim que hoje o Vasco da Gama entra em campo. É vencer para respirar.
para dar uma olhada para a parte mais de cima do que para a parte mais de baixo da tabela. Com relação ao Vasco, né, é importante lembrar, neste meio de semana, a principal torcida organizada do clube, a Força Jovem, foi ao CT Moacir Barbosa com a autorização da diretoria para ter uma conversa em tom de cobrança com o Fernando Diniz, os atletas e o presidente Pedrinho. O Vasco da Gama vive esse momento de muita pressão e conta com algumas mudanças para essa partida de hoje. A ausência de Felipe Coutinho, né, foi confirmada uma lesão no músculo da panturrilha do jogador. Além disso, também a lesão do GB. O GB se queixou de dores no músculo da coxa nos treinos e não será relacionado para essa partida. Além também de 3 grandes ausências por conta do próprio Fernando Diniz, uma opção técnica. O lateral direito Pumita, o zagueiro Maurício Lemos e também o lateral esquerdo Leandrinho. São esses os 3 nomes que não entrarão em campo hoje contra a equipe do Grêmio e nem estarão presentes no banco de reservas. E a expectativa é que o Vasco da Gama em si, no seu time titular, também mude, tá? Tá aparecendo aí o campo tático a vocês na imagem, né, do GE, com a expectativa da escalação. Léo Jardim, João Vitor, Paulo Henrique e Piton, mas com uma grande mudança ali no sistema defensivo. Retorno do zagueiro Luiz Gustavo, que não vinha aparecendo nos últimos jogos por conta da presença do Lucas Freitas atuando na zaga Cruz Maltina. Além disso, também a presença de Tietê, Hugo Moura e Benjamin Garré no setor de meio campo, ganhando a vaga deixada por Felipe Coutinho, mas ainda há uma dúvida. Há a possibilidade do Alex Teixeira atuar ali naquela posição de segundo atacante, camisa 10, um meia mais ofensivo, aberto pela direita Ryan, aberto pela esquerda Nuno Moreira e centralizado na frente o nosso 9, o nosso camisa 99, Pablo Verrete. É assim que o Vasco da Gama deve entrar em campo hoje para enfrentar a equipe do Grêmio no Caldeirão de São Januário. Tá animado? Tá confiante nessa virada de chave? Será que agora vai, amigo torcedor vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Volto a repetir. É jogo grande, é jogo decisivo, é Vasco e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora então, né, pro segundo e último bloco deste Fala Gigante. Quero começar aqui com você esse segundo bloco falando sobre algumas questões envolvendo saídas, tá? Que o Vasco vem tendo dificuldade para liberar jogadores do seu elenco. O Vasco, ele, é claro, olhando para o restante da temporada, ele tem por objetivo reforçar o seu grupo. Mas para reforçar o elenco Cruz Maltino, o Vasco entende que é necessário liberar alguns jogadores para aliviar a sua folha salarial. Nomes como, por exemplo, que por incrível que pareça, tá? Estavam aí na lista de jogadores que fechariam a temporada de 2025, já não estão mais. E hoje a diretoria Cruz Maltina pensa sim na possibilidade de uma saída para liberar a folha salarial e preenchê-las logo em seguida com novos atletas. É o caso do Puma e do Jair, dois jogadores que têm um contrato apenas até o final do ano, mas que hoje não estão mais aí, né, naqueles planos da comissão técnica, não são dois atletas, são dois atletas, melhor dizendo, que hoje o técnico Fernando Diniz não vê como peças que se dá para utilizar para o restante da temporada, dois jogadores com salários altos, vencimentos altos, então o Vasco busca aí uma liberação de ambos atletas na janela de transferências. E assim como Puma e Jair, que são acho que dois jogadores de um nível mais alto, tem também outros dois atletas que o Vasco hoje vem enfrentando sérias dificuldades para uma saída, que é o caso do Lucas Oliveira e o caso do Jean Davi Menezes. O Lucas Oliveira, o Vasco recebeu uma proposta por ele, encaminhou a proposta ao atleta. O Lucas Oliveira tem um contrato com o Vasco até o final do ano que vem. A proposta que chegou ao Vasco pelo Lucas foi do Sport até o final do ano, uma proposta que o Vasco achou muito interessante e encaminhou ao jogador com o objetivo de liberá-lo, mas o Lucas não aceitou, o que o Vasco da Gama, inclusive, é claro, não gostou. Mas com todo respeito, que bom, cara. É duro falar isso porque é a nossa instituição que sofre, mas bem feito. Porque insistiram no Lucas Oliveira, um atleta que não deu certo no Cruzeiro, não deu certo no clube do futebol japonês, não deu certo na segunda divisão do futebol da Espanha, mas porque foi a dupla Felipe Pedrinho, que lá no Tigres, que levaram o Lucas Oliveira ao futebol profissional, quiseram trazê-lo ao Vasco da Gama, e aí o resultado é esse. O jogador não foi bem, não vai bem, não joga bem, e agora, não joga bem é forte, né? Mas não tá jogando bem, e agora está aí parado no Vasco, recusando as propostas que chegam.
E além disso, Jean Davi Menezes, que é um caso ainda pior, né? Mais um nome contratado pela atual diretoria. Informações é que o Vasco recebeu uma proposta por Jean Davi. Tava tudo certo entre o Vasco e o clube que fez a proposta, tudo encaminhado, assim como também com o Sport Clube do Recife, mas o atacante não aceitou o salário proposto. Porque diferente do Lucas Oliveira, a ideia da diretoria para o Jean Davi Menezes é uma saída em definitivo, né? Uma venda ou até mesmo uma troca entre atletas, e diante disso, pelo fato do Jean Davi não ter aceitado o salário proposto pelo seu próximo clube, a negociação não foi para frente. Ela travou, ainda há negociação entre esse clube e o atacante chileno, mas por enquanto ainda é longe a previsão de uma saída de Jean Davi Menezes do Vasco. Tenso, cara, triste demais o que acontece realmente com o nosso Vasco quando se relaciona à liberação de jogadores para uma melhora, né? Um esvaziamento, melhor dizendo, da folha salarial, o que é de suma importância. O certo é, infelizmente, o Vasco precisa de dinheiro e a diretoria está completamente perdida. Esse é o sentimento. Como a gente vê isso? A partir das coisas que acontecem. Uma diretoria que simplesmente empresta o lateral direito Paulinho ao Volta Redonda. A partir do momento que você empresta um jogador, você está sinalizando o seguinte: esse atleta não está nos planos da comissão. Eu não conto com este atleta para o restante da temporada. Um empréstimo significa isso. E o Vasco empresta o Paulinho. Hoje, 8h30, o Paulinho se apresentaria no Volta Redonda. E ontem, com urgência, o Vasco liga para o Volta Redonda para cancelar o empréstimo do Paulinho. Uma grande loucura. Inclusive, o Vene Casagrande, ele entrou em contato com uma pessoa da diretoria do Volta Redonda e uma pessoa do Voltaço disse assim, ó, como não estava assinado ainda porque estavam esperando o documento deles, a gente não pode fazer nada. Seguimos em frente. Então, de fato, Paulinho volta ao CT Moacir Barbosa. Informações é que ele já havia até realizado exames médicos na Cidade do Aço, já estava trabalhando no CT do Volta Redonda e hoje, sábado, retornou ao Vasco para se reapresentar, não mais no Sub-20 como ele estava atuando, mas agora no time principal. Então, cara, olha que loucura. O jogador estava no Sub-20, iria ser emprestado, foi para o seu novo clube, treinou no seu novo clube, realizou exames médicos para assinar com o seu novo clube, voltou ao seu clube antigo e ao invés de voltar para o Sub-20, ele volta para o profissional. É a bagunça Vasco da Gama. Essa é a realidade. Assim como também com o Cauã. Eu me amarro no Cauã Barros, eu acho que o Cauã já deveria estar aqui há muito tempo, mas é uma insanidade. Por quê? Porque antes do Cruzeiro enviar propostas pelo Cauã, o Vasco estava cagando pro Cauã Barros. O fato do Cruzeiro ter interesse no jogador fez a diretoria do Vasco abrir os olhos. Então talvez não é nem pelo Cauã, mas é porque um clube se interessou. Então, como se um clube interessou, é assim, ó, pô, o cara é bom. E talvez a diretoria pense, a gente que tá dando mole. Então precisou um clube ter interesse no jogador pro Vasco querer ter um jogador que já é dele. Sendo que o Cauã Barros é o primeiro em disputas de bola vencidas na Série B, entre todos os volantes. É o segundo em duelos aéreos ganhos entre todos os volantes da Série B. É o 4 em cortes, é o quinto em duelos ganhos no chão. Cauã Barros é um monstro na Série B do Campeonato Brasileiro, o quinto em desarme, em passes certos, o 19º em desarmes. É um baita cara, um baita jogador. Mas precisou outro clube ter interesse pro Vasco se mexer. Vai me dizer que não é amadorismo? Me desculpa, mas não vai me convencer. É amadorismo. Precisa de um outro clube se interessar pro Vasco querê-lo de volta. Aí precisa de um jogador sair do Sub-20 para ser emprestado e depois ele voltar. É ridículo o que acontece hoje dentro do nosso Vasco da Gama, amigo torcedor vascaíno. Sinceramente, essa é a realidade. É esperar que o Admar Lopes, quando conseguir implementar dentro do Vasco da Gama o seu jeito de trabalho, essa chave possa ser virada. É muito difícil, inclusive, disso acontecer, mas é a única confiança que eu, de fato, tenho neste momento. E para fechar, inclusive, aqui o vídeo, rapidamente trazer algumas informações aqui a vocês, e no caso duas, porque ontem, a imprensa chilena trouxe uma informação bem complicada com relação a Alan Saldívia. O nome que o técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva da última terça-feira, confirmou que o interessa, zagueiro uruguaio, que iniciou vestindo a camisa do... Caraca, esqueci o nome do clube que o Alan Saldívia estreou, cara. Eu vou procurar, porque é importante trazer isso a vocês. Alan Saldívia é um uruguaio que iniciou a sua carreira no Defensor Sporting do Uruguai, e hoje é um dos grandes nomes, né, do Colo-Colo, jogador de seleção de base, um baita jogador, zagueiro jovem, tá? Fernando Diniz confirmou esse interesse, o Colo-Colo está sim disposto a uma negociação pelo atleta, mas pede um valor consideravelmente alto, mas um valor dentro dos padrões hoje daquilo que joga
Alan Saldívia, que é um dos grandes destaques aí do futebol chileno, né? E não apenas destaques, como uma das grandes promessas. É um jogador jovem, de 23 anos de idade, e é um atleta que hoje é um dos grandes zagueiros do futebol de seu país. Então, mais do que certo ele ser um jogador valorizado. Hoje, o Colo-Colo ele está disposto a negociar, sim, Alan Saldívia, mas precificou o atleta no mercado por um valor relacionado àquilo que vale, algo em torno hoje de 3 milhões de dólares, 15 milhões, 16 milhões de reais. O Vasco apresentou uma proposta. A proposta que o Vasco apresentou, entretanto, ao Colo-Colo foi de 950 mil dólares, aproximadamente 5 milhões, ou seja, menos de um terço daquilo que o Colo-Colo quer vender. E isso não caiu nada bem, tá? Informações é que a imprensa chilena, neste momento, está relatando indignação no Colo-Colo com a proposta do Vasco pelo Alan Saldívia. A informação é que, assim, a diretoria do Colo-Colo ficou revoltada com aquilo que o Vasco colocou na mesa para comprar o jogador. Indignação total. Diz aí os jornais, como estão aparecendo aí a vocês. Uma matéria diz insuficiente, outra diz indignação. Outro diz que é uma... Cara, é loucura, indignação absoluta. São as palavras, são as frases ditas pela imprensa chilena pela proposta feita. E para fechar aqui com vocês esse Fala Gigante, falando sobre um nome que o próprio diretor executivo Admar Lopes tem por interesse, que é o Thiago Moraes, tá? Informações aí é que o Vasco está buscando esse acordo com o Lille, as coisas estão andando. Até ontem no Acorda Vascão trouxe algumas informações a vocês sobre esse nome. É um nome que o Admar Lopes conhece desde muito jovem, por ter trabalhado com ele no Boa Vista, em Portugal. E automaticamente, né, hoje... Aliás, automaticamente não, né? Curiosamente, por destino, hoje ele está no Lille, clube que Admar Lopes trabalhou 4 anos na França. Então, ele conhece o Thiago Moraes por ter trabalhado com ele em Portugal. Thiago Moraes é um cria do Boa Vista de Portugal. E ele está hoje num clube que é o Lille, onde Admar Lopes passou 4 anos da sua vida e tem uma grande abertura. Então, nesse momento, o Vasco ele tem essa abertura na contratação do ponta esquerda Thiago Moraes, é uma possibilidade muito grande desse atleta chegar, e o Vasco formalizou uma proposta, tá? O Vasco colocou na mesma proposta de empréstimo com opção de compra fixada em 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais. Hoje o Lille avalia os termos, entende junto, né, aos seus dirigentes ser vantajosa essa proposta do Vasco da Gama. Ele é tratado como uma promessa, Thiago Moraes, do futebol europeu, já atraiu a atenção de outros mercados e o Vasco está tentando levá-lo e o Lille está segurando. Né? É um jogador que se destacou nesta última temporada, ele foi emprestado pelo Lille ao Rio Ave, que é um jogador jovem de 23 anos de idade apenas também. Então o Lille entende que é um jogador que não está pronto, mas pode ficar pronto e pronto vai passar longe de valer 11 milhões de reais. Mas a diretoria hoje do clube tem 21 anos, tá? Não é nem 23. 21 anos é muito jovem, Thiago Moraes, e a diretoria do Lille entende que é necessário talvez dar uma rodagem maior antes de vendê-lo, e por isso as coisas ainda não avançaram. Mas o Vasco quer Thiago Moraes, e essa abertura do Admar Lopes pode facilitar, está facilitando e muito as tratativas. Um bom nome, tá? Por um valor de 11 milhões de reais, vale muito a pena a contratação. Lembrando, Admar Lopes falou que tem 3 jogadores hoje que podem chegar ao Vasco da Gama. Um está engatilhado para compra, outro está engatilhado livre no mercado e outro por um empréstimo. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desse sabadão e já, como eu falei, tem pós-jogo, tem Vasco da Gama e Grêmio e eu volto aqui com vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.